Olá! Hoje a gente vai mergulhar num lugar que é literalmente uma ponte entre dois gigantes brasileiros, o Maranhão. É um estado posicionado bem ali, no encontro da Amazônia com o Nordeste. Vamos descobrir o que isso significa na prática. Então, a grande questão é essa, né? O que será que surge quando o verde denso da maior floresta do mundo se choca com o calor e a cultura vibrante do Nordeste? A resposta para isso está num lugar só. E a resposta é essa aqui: um mosaico único de experiências. Essa frase resume perfeitamente a alma do Maranhão. Não se trata de uma região ou outra, é uma fusão completa, algo totalmente novo. É exatamente por isso que podemos chamar o Maranhão de a Terra dos Encontros. É o ponto exato onde diferentes facetas do Brasil se encontram para criar uma coisa nova. Um lugar onde tudo se conecta: a natureza, as pessoas e, claro, os sabores. Para começar a entender essa mistura, vamos dar uma olhada na geografia, que é simplesmente espetacular. O Maranhão funciona como uma ponte de paisagens, ligando ecossistemas que não poderiam ser mais diferentes um do outro. E olha, o contraste aqui é impressionante. De um lado, a gente encontra o verde amazônico com toda aquela umidade e a vida pulsando na Floresta dos Guarais. Aí do outro lado, o calor nordestino, com aquela paisagem quase de outro planeta dos lençóis maranhenses. É uma transição visual e climática muito marcante. O resultado de tudo isso? Uma diversidade que parece inacreditável dentro de um único território. É possível caminhar por dunas que parecem um deserto, navegar por rios amazônicos e ainda explorar cachoeiras em platôs gigantescos. São, literalmente, três mundos e um só estado. Mas essa ponte não liga só paisagens, não. Ela também é cultural. A riqueza do Maranhão vem de uma fusão poderosíssima de influências indígenas, africanas e europeias que se misturaram ao longo dos séculos. A herança europeia, por exemplo, a gente vê estampada na capital, São Luís, que é um verdadeiro tesouro arquitetônico. Aquelas fachadas todas cobertas de azulejos portugueses não são só bonitas, elas contam a história de séculos de encontros e de trocas. E o coração pulsante dessa cultura toda é, sem dúvida, o Bumba Meu Boi. E, gente, isso não é só uma festa, tá? É muito mais. É teatro, é um ritual, é uma espécie de ópera popular a céu aberto. E é aqui que a gente vê a fusão em ação. A história do Goi tem uma estrutura que veio da Europa, mas o ritmo, a pulsação que move tudo, vem dos tambores africanos. E as roupas cheias de penas e bichos lembram a ancestralidade indígena. E essa pulsação cultural não para por aí. Além do Bumba Meu Boi, tem o tambor de crioula, uma manifestação de matriz africana com uma energia contagiante. E, claro, o próprio Centro Histórico de São Luís. Cada um desses elementos é um batimento do coração cultural do Estado, mostrando as diferentes veias que alimentam essa identidade. Bom, se as paisagens se encontram e as culturas se fundem, imagina só o que acontece na cozinha, né? A gastronomia do Maranhão é descrita como pura alquimia, e com toda a razão. É uma ponte de sabores que junta ingredientes e jeitos de cozinhar da Amazônia e do Nordeste. E o grande símbolo dessa alquimia toda, o famoso arroz de cuchá. Pensa bem na mistura. O salgado do camarão seco, que é a cara do litoral nordestino, se encontra com o azedinho da vinagreira, uma folha de herança africana, tudo numa base de arroz. O resultado? Uma explosão de sabores que é a definição do Maranhão. E essa viagem de sabores continua. O cardápio maranhense é praticamente um mapa do estado. Lá na costa, a estrela é a torta de camarão, super rica e saborosa. Indo mais para o sertão, os sabores ficam mais fortes, com pratos como a galinha caipira. E quando a gente se aproxima da floresta, a Amazônia empresta doçura de frutas como o buriti e o bacuri. Cada prato conta um pedaço dessa história. E tudo isso junto, a natureza, a cultura, a comida, nos leva a uma ideia central. O Maranhão não é só um destino de viagem, é um destino de união. É o lugar onde as peças do quebra-cabeça brasileiro se encaixam de um jeito único, oferecendo não só um passeio, mas uma verdadeira experiência de imersão. Tem uma citação que resume isso de um jeito poético e muito preciso. Esse é o estado onde o Brasil se encontra consigo mesmo. O Maranhão funciona como um resumo do Brasil, cheio de diversidade, de contrastes e principalmente com essa capacidade de unir tudo isso. Então, o que fica de tudo isso é que uma jornada pelo Maranhão é, na verdade, um mergulho profundo na própria identidade brasileira.
É entender na prática como mundos tão diferentes podem não apenas conviver, mas criar algo totalmente novo e vibrante a partir desse encontro. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o Maranhão é esse ponto de encontro onde o Brasil se une, o que essa união de floresta e sertão, de ritmos africanos e azulejos portugueses, revela sobre a alma do nosso país? Fica a pergunta no ar. Obrigado pela companhia.